O senhor dispõe de 10 minutos regimental. Senhor presidente, deputado Zé Luiz Nance, senhoras e senhores deputados, na quinta-feira passada, vim aqui a plenário para denunciar o clima de violência que vive a política fluminense, porque o presidente do meu diretório municipal em Mesquita foi covardemente baleado e está até hoje no Hospital da Posse com muitos problemas. E quero registrar que nesse caso específico a Polícia Civil está promovendo todas as investigações. Estive no Hospital da Posse na sexta-feira e lá estavam inspetores e comissários tomando depoimento da vítima com grande dedicação ao caso. E quero registrar esse elogio à Polícia Civil, porque é necessário e fundamental que a gente possa fazer política em paz, onde o convencimento e o voto possam ser os instrumentos da política e não as armas de fogo. Hoje, quando via para cá, com o rádio do carro ligado na CBN, ouvia que o deputado Jânio Mendes, acompanhado de um padre, se dirigia voltava do distrito de Unamar, e que o carro do deputado Jânio Mendes foi baleado, né? Sofreu tiros no carro. O carro ia para a perícia hoje, o que mostra mais uma vez essa questão específica da violência envolvendo a política. Não sei se no caso específico do deputado Jânio Mendes foi um atentado, uma tentativa de assalto, ou quer que seja, mas é um parlamentar em que tem o seu carro baleado. Quer dizer, num episódio, num prazo praticamente de 72 horas, 2 atentados. Deputado Sabino, lhe concedo a parte. Agradeço, deputado Luiz Paulo. Para lembrar, deputado Luiz Paulo, que lamentavelmente aquela região especificamente tem um histórico de atentados políticos. Vamos lembrar aqui que o primeiro prefeito do município de Rio das Ostras, o senhor Cláudio Ribeiro, foi assassinado num atentado. Que eu próprio fui vítima de um atentado e até hoje pago com a minha saúde esse preço. E que recentemente, no município de Cabo Frio, praticamente nas mesmas imediações onde no domingo o deputado Jânio Mendes sofreu atentado, foi assassinado um vereador. Então é necessário sim que se investigue, que se apure com rigor, e conversava com o deputado Jânio Mendes que ele cuide com afinco da questão da sua proteção pessoal, da sua segurança pessoal. Obrigado, deputado. Eu voltei ao tema porque eu dizia aqui na quinta-feira, deputado Sabino, em relação ao atentado ao Fernandinho de Mesquita, que seguramente não era a primeira nem seria a última vez. Chega hoje, ouço no rádio que agora o alvo foi o deputado Jânio Mendes, que felizmente está aqui em plenário sã e salvo, né? E ainda estava acompanhado de um vigário dentro do carro. Isso é uma lástima
para o processo político. Porque nós que fazemos política, nós vamos em todos os cantos do Estado, conversamos com todo mundo. A única proteção que nós temos é a proteção de Deus. E contrariamos muitos interesses, porque quem faz política tem que contrariar interesses, principalmente os interesses escusos, os interesses menores, os interesses pecuniários, porque a política não é negócio. Política é uma atividade que você exerce para o bem-estar social. E infelizmente a política está infestada de hipótese de negócios. E a nossa luta é exatamente contra essa política doente que o Brasil tem, e o nosso Estado em particular, onde permeiam narcotraficantes, milicianos e assassinos a soldo. E isso a gente tem que empurrar para fora da política. E fazia um apelo: os partidos políticos têm que cuidar melhor dos seus candidatos, todos sem exceção. Porque quando você dá um bandido um mandato, você faz dele uma fortaleza do mal. Então a gente tem que ter cuidado com aqueles que recebem legenda para ser candidato a vereador, deputado estadual e deputado federal. Não podemos estar achando que o voto está acima de tudo, que o voto é que qualifica o cidadão. Eu tenho conversado com muitos candidatos a prefeito, quer seja do meu partido ou de partidos aliados que querem conosco estruturar um projeto coletivo, e tenho dito que a qualificação inicial de um político é ser honesto e ter caráter, porque o resto é consequência. Não adianta um político bom de voto se ele não for honesto e não tiver caráter. Não adianta ter um político que seja competente na gestão se ele não for honesto e não tiver caráter. É isso que dignifica a política. Volto a dizer, os outros atributos vêm como consequência. E é exatamente isso é que está faltando. Por isso que, independente de partido político, as pessoas de bem têm que vir para a política, para exatamente melhorar o processo em que nós estamos vivendo. E aí faço uma parte, senhor presidente, porque me chamou a atenção também a questão da saúde pública no município do Rio de Janeiro. Verifiquei que o prefeito Eduardo Paes estava furioso no Twitter, falando mal do ministro Padilha, pela nota que o Ministério da Saúde tinha dado à gestão de saúde do município da capital. O último lugar entre todas as capitais. E o prefeito Eduardo Paes dizia o seguinte: mas ele não considerou a minha gestão de 2011. A nota se refere ao biênio 2009-2010. E eu pergunto, quem era o gestor no biênio 2009-2010? Era o senhor Eduardo Paes. Ora, e qualquer indicador tem que ter um período de tempo. E aquele indicador era no biênio 2009-2010. E a análise do biênio 2009-2010 colocou a saúde do município em último lugar entre as capitais brasileiras. Então, o gestor, ele só acha positivo quando ele tem nota alta. Quando a nota confere a realidade dos fatos a ele, ele chuta o balde, desqualifica o ministro Padilha. O ministro Padilha não o desqualificou, mas desqualificou a gestão dele.
e ele desqualificou o ministro Padilha. Eu cá entre nós acho que todos dois têm razão. Todos dois têm razão. Mas afinal de contas, eles não são parceiros? Eles não foram para o rádio e televisão dizer que estavam de mão dadas, que era a parceria da União com o Estado e com os municípios, e com o município do Rio de Janeiro? Eram parceiros e são parceiros na catástrofe. Porque se o biênio 2009-2010 acusou uma nota péssima para o município da capital, também colocou o governo do estado no antepenúltimo lugar entre todos os estados brasileiros. E como o SUS, deputada Lucinha, é o sistema único de saúde que envolve a União, o Estado e o município, a própria União está arrastada nessas notas precárias que o município do Rio de Janeiro e o governo do Estado receberam. Porque também em 2009 e 2010 era governador o senhor Sérgio Cabral, e não outro. Nenhum pode acusar o governo passado, porque 2009 e 2010, quem estava no governo era o Lula, sendo ministro temporão. Todos esses governos são responsáveis por 2009, por 2010. Então, o que houve foi uma autocrítica do Ministério da Saúde, dizendo assim: somos incompetentes. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador.